Vocês estão rindo que vocês não conhecem a igreja, a gente chama de salão paroquial. Ariel, salão paroquial. É o salão paroquial, é um salão do lado. Acho que o batismo é necessário pra salvação? Depende do sentido da situação que você tá falando, né? Só o batismo não, o batismo por si só não. Tem Porque vocês pedem oração uns três pelos outros. minutos e você tá debatendo com quem tá sentado, vem em mim. É porque não dá pra falar e sair correndo. É o Vamos para mais um trechinho do debate entre o Ariel e alguns evangélicos. E eu vou deixar uma pergunta aqui. Será que eu vou me decepcionar com este irmão evangélico? E vou explicar por quê. O Ariel já esteve junto com ele, debatendo, quase que eles concordando em muitas partes, contra um desigrejado. E eu gostei muito da maneira como ele, é um pastor presbiteriano, se eu não me engano, que é o Israel, abordava ali, né? Mas agora é o Israel contra o Ariel. E aí, será que eu vou me decepcionar? Vamos assistir aí os trechinhos. Eu selecionei alguns trechinhos aqui, tá bom? O primeiro trecho foi da quarta tese, onde fala enquanto os pastores enriquecem. Aqui eles vão falar um pouco sobre divisão, né? Eu já falei isso em um outro trechinho, mas vamos ver aqui. Então eu vou fazer uma autocrítica aqui, por exemplo, apesar de respeitar, eu não concordo com as igrejas de parede preta. Você concorda, né? Não. Você não concorda? O quê? Com as igrejas de parede preta? Ah, você não concorda? Eu pensei que você concordava. Pra Você não... concordar com o quê delas, exatamente? Da parede ser preta, daquela... Eu acho que não é adequado o centro do culto ser uma coisa que causa dopamina. Legal. Não concordo. Você concorda com o falar em línguas, né? Ou o católico também não? Fala, tem católicos que falam, né? Não é um... Mas você concorda? Sim, é um dom, né, do Espírito Santo. Você concorda. Então, os... Mas sim, mas a pergunta é o que eu concordo, é o que a igreja ensina. É a igreja. A igreja ensina o falar em línguas que o pentecostal fala. A igreja autoriza as pessoas a... Não tô perguntando se autoriza, ensina, porque aí nós tá tendo divisão. A igreja não ensina a falar porque em línguas. Já falei isso em outro vídeo aqui. Não é divisão, gente. São questões de diferenças. Que aí a gente vai cair naquela questão de diversidade. Não é divisão. A divisão é quando rompe. Ruptura de fé. Tá? Existem as pessoas que têm aquele carisma, né? Tem aquelas características da questão do avivamento. Isso existe, isso também tá na Bíblia. Aliás, tem alguns historiadores, o padre José Eduardo já até trouxe sobre isso, de que existem cidades antigas que já viviam, que hoje é vivido pela renovação carismática. Existe também toda a espiritualidade franciscana, carmelita, então isso não é uma divisão, porque ela não rompe com doutrinas, tá? Isso não rompe com doutrina. Hoje o movimento carismático da Igreja Católica faz o que o movimento pentecostal faz. Você Eles fala têm mal do um movimento avivamento, pentecostal. né? Eles têm um avivamento. Mas aí não tem muita lógica, porque assim, os irmãos evangélicos acreditam, né, também na Trindade, usam a Bíblia, mas eles rompem com outras questões doutrinárias. Então, até aí, não tô vendo muita lógica, mas vamos lá. Do Espírito Santo, sim. O meu problema é o centro do culto. Então, mas não é divisão? Não, mas não é uma divisão. Você falou que a Igreja Católica não tem divisão, isso é. Não, porque olha só. Temos igrejas católicas hoje que a parede é preta. Mas todos os E carismáticos você tá falando que discorda. Não é uma igreja católica, é um salão paroquial. Não, peraí. Mas o centro... Peraí. Mas o centro da igreja... Salão paroquial. Esse é o nome. O cara tá de brincadeira. Não, esse é o nome. Não, aí você que tá de brincadeira. Tá de brincadeira porque se existe realmente salão paroquial... Vamos ver o que ele vai falar aqui. Ai, meu Deus. Vocês estão rindo que vocês não conhecem a igreja, a gente chama de salão paroquial. Ariel, salão paroquial. É o salão paroquial, é um salão do lado. Não é padre, mas assim, aqui a gente tem a igreja... Aqui. Eu entendi. E tem um salão pra fazer outras coisas. O que a gente tá dizendo? Não. Que existe um centro do culto, que é a missa. Um salão onde você Inclusive, se reúne pra fazer uma missa. É um culto, é uma igreja. Não, a missa ela é feita dentro da igreja. Em algumas ocasiões faz num galpão dentro porque do templo. tem mais gente. A igreja somos nós. A igreja... Não. Tá, mas não vamos entrar naquela que... Não, gente, vamos lá. Essa agora deles serem... ficar dando risada por causa do salão paroquial, vamos explicar aos irmãos que não sabem como é uma igreja católica. O culto, né, assim, o centro de uma igreja é ali onde tem o altar, onde acontece a Santa Missa, onde tem um sacrário. Ali é a nossa igreja no sentido do culto que acontece a Santa Missa, certo? Existem paróquias que têm, sim, salões paroquiais embaixo, do lado, atrás, na frente, que normalmente acontecem os eventos. Os encontros de jovens, por exemplo, na minha paróquia tem um salão muito grande, tem um estacionamento muito grande. Tem outras paróquias que o salão é bem menor. Algumas paróquias têm um salão com parede verde,
com papel de parede, enfim. Existem os outros ambientes, por exemplo, lá na Canção Nova, que tem sim a igreja onde acontece a missa, mas quando tem um evento muito grande, não cabe as pessoas no santuário, que é ali o templo onde acontece a missa, acaba acontecendo no rincão, que é um espaço maior. Então, sim, às vezes a missa acontece fora, no momento campal, sim, porque tem muitas pessoas, mas o correto é onde tem ali o sacrário, o altar, é tudo muito bem organizado, não é só um salão com parede preta. Normalmente, quando tem parede preta, do que eu me lembro quando o pessoal fala, é, por exemplo, essas worship, né, que o pessoal sempre fala. A Colo de Deus já fez vários vídeos, shows e alguns encontros com paredes pretas. É diferente, o culto principal não é ali. A Eucaristia, ali não é uma bagunça, ali é um momento, um encontro, um grupo de oração, enfim, né? Existe ali um momento de oração, mas eu também não concordo com parede preta, enfim. Mas é isso que o Ariel tá tentando explicar, que eles não entenderam. Mas uma igreja católica funciona dessa forma. Não, não Claro sou que eu desigrejado. concordo, eu concordo Pelo que a amor de Deus, igreja você sabe que eu não sou. Eu concordo que a igreja somos Lá, viu? Ele falando do debate deles com o desigrejado. nós, mas digo, dentro do templo ali, do edifício e tudo mais, a gente celebra a missa. Esse é o centro do nosso culto, que é semelhante, né, à ideia de ceia eu que vocês entendi, têm. Ariel, mas assim, Agora, é que você falou que não fora tem dali, divisões. Fora Por dali, exemplo, todo mundo aqui vai a fazer uma forma de autocrítica viver. desse monte de igreja que abre. O cara às vezes nem estudou e abriu um CNPJ. Isso todo mundo aqui vai ser contra. Agora, foi o que a Thames falou. A igreja batista, por exemplo, tem um monte Não de sei se batista. todo mundo vai ser contra, mas tem não, uma mas tudo bem. convenção. A presbiteriana, por exemplo, tem um presbitério, tem toda Mas uma por que questão tem tantas, organizacional. Israel? Porque tem uma divergência de fé entre Por vocês. conta que a gente não pode fazer esse anacronismo, a gente tem que entender que a igreja se desenvolveu e hoje são milhares e milhares de pessoas. Então, mas até por uma questão organizacional, vai ter vários templos. Você reconhece que é diferente do que era, então, na época dos apóstolos. A realidade protestante hoje. De número de pessoas? Não, de organização mesmo. Não. Você, Como assim é você diferente? acabou de falar, é um Permanecer na anacronismo, doutrina dos a coisa apóstolos. mudou, tal. Então você reconhece Não, que a porque realidade aumentou as não pessoas. Existe milhares e milhares de pessoas. É que vocês falam sobre isso do essencial, né? Eu queria ler pra gente aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Olha só o que São Paulo fala pros coríntios, que era uma comunidade que teve muito problema. Vai lá, lê lá. Até o final do século I ainda teve muito problema, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que Sim. não haja entre vós dissensões, antes estejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. E o que está acontecendo na igreja de Corinto? Estão se dividindo entre os apóstolos. Eu sou do apóstolo tal, eu sou do outro, sou de Apolo. Eles estão todos se dividindo. Inclusive, depois, no final do século I, a gente sabe pela carta de São Clemente, né, o quarto papa, eles tentaram tirar o bispo de lá para colocar Então eu outro. vou provar que não tem divisão. Tami, você é de que igreja? Nick, você é de que igreja? Eu sou presbiteriano, nós somos irmãos em Cristo? Então acabou a divisão. Olha só, mas você tem que mostrar isso Acabou com a divisão, Tem que mostrar irmão. na prática, não é só dizer, eu sou unido a você, Mas eu sou aqui é vamos- prática. Vamos nos abraçar todo mundo aqui agora, não é isso. É na prática a sua fé. Por exemplo, Mas- vocês batizam as crianças? Eles não batizam, você batiza as Isso é crianças? cláusula pétrea? Isso. Você abriria a mão disso, por exemplo. Você acha que não é uma coisa importante? O ladrão da cruz foi batizado como? Ele estava diante de Cristo, não precisa então do sacramento, Não, né? então peraí. O sacramento é um sinal Não eficaz da graça. não é uma cláusula pétrea. Não é uma cláusula pétrea. Não, olha só. Não é. Você está dizendo que Não ordinariamente é é necessário. Ordinariamente é necessário o batismo para salvação. Sim, nesse sentido Então, sim. eles não concordam com isso. Não, eles concordam que o ladrão da cruz foi salvo. Isso também eu concordo. Então, Então, aqui já tá tendo uma discussão aqui no não nos tá tendo uma bastidores. discussão. Isso Você é uma coisa concorda, importante. eles concordam. Você acha que o batismo é necessário para salvação? Depende o sentido da situação que você tá falando, né? Só o batismo não, o batismo por si só não. Essa é a divisão da doutrina, daquilo que é essencial, daquilo que não pode mudar. É isso. Que eu já falei em outro vídeo, tá? Agora vamos aqui a mais um trechinho. Eu quero pegar os trechinhos onde o Israel fala, porque eu já trouxe aqui uma vez, né, o Israel falando sobre, junto com Ariel, né, contra um desigrejado. Vamos ver. Olha só quem veio aqui. Prazer, meu nome é prestigiar Israel. o debate, hein? Tudo bem? Já são amigos, já. Isso daí foi o comecinho, que eu quis pegar onde deu uma esquentada. Vamos ver aqui o que eles vão falar. Bom, os textos aqui, a Tami já usou o 1 Coríntios 6, que fala que todos nós iremos julgar os anjos, então a questão é... Ou seja, quando nós vamos julgar os anjos, quando nós estamos rezando uns pelos igreja. outros, ok.
Mas quando é Maria, não. Não, é porque Maria já morreu. A questão... Ah, então o problema... Ariel, mas, gente, vamos organizar. Vamos pra prática. Deixa eu fazer um pedido para os protestantes no geral. Não digam, então, que não dá para pedir intercessão de Nossa Senhora, porque só tem um mediador entre Deus e os homens. Porque vocês pedem oração tem 3 minutos e você tá debatendo com quem tá sentado. Vem em mim. É porque não dá para falar e sair correndo. É o seguinte, vamos pra prática. Você concorda que tem que adorar outra pessoa, outra figura? Não, só a Deus. Só a Deus, certo? Só a Deus temos que adorar. Lá em Aparecida do Norte, quando as pessoas se ajoelham e sobem a escada de joelho, elas estão adorando a quem? Não. A Deus ou a Maria? Estão adorando a Deus. Quando alguém pega... Sim. Sim. Então vamos lá. Vou te fazer uma pergunta bíblica. Eu já debati, números 21, calma. Eu já debati contra o macumbeiro. Números 21. Os caras beijam a estátua de Iemanjá. Aí é cada um... Não, mas aí você tá querendo comparar uma religião que não tem nada a ver com a nossa. Porque ali eles acreditam que é uma entidade, como se fosse um deus. Nós não acreditamos que santo, que Nossa Senhora é uma deusa. Existe um só Deus. A graça que Nossa Senhora tem, os pedidos que nós fazemos a Nossa Senhora, só vem porque Deus permite. Assim como quando nós pedimos para alguém interceder por nós, ou seja, um pastor, um pregador, um ministério de música, intercede por nós, o poder não está no ministério de música. O poder está em Deus, que derrama o Espírito Santo e atende se for proveitoso, se Deus acreditar, enfim. É isso. Aí, vamos lá. É difícil o povo entender em Aparecida. Ah, Ju, mas tem exagerado. Tem, gente, tem exagerado. Tem gente que não tem muito conhecimento, enfim. Mas toda a questão da Igreja Católica não é direcionada para Maria. Tudo aquilo que está lá em Aparecida, o relato de promessas, o relato de milagres, só foi possível porque Deus permitiu por meio de Maria. Assim como muitas pessoas que já tiveram contato com a oração desse pastor, com a pregação desse pastor, às vezes se converteram. Por quê? Porque foi graça de Deus. Foi porque o Israel deu a palavra? Não é por conta disso. E eles têm dificuldade. E o Israel, o Ariel, ia dar o exemplo de números. Vamos ver aqui se ele vai continuar. Você acha certo beijar a estátua de Maria e ficar fazendo carinho nela? Então faz essa crítica aos católicos. Ó, vamos lá. Você disse... Vamos pra prática. Números 21. O Brasil... Vamos pra prática. Vocês conhecem aquilo que nós praticamos? Ou vocês ficam vendo algumas coisas e entendem que, né? E aí montam caricaturas. Aliás, gente, eu já fiz um vídeo aqui, um compilado, aliás, com imagens de pessoas que não são católicas tendo atitudes que nos acusam de idólatras. Então, às vezes que alguém ovaciona um ministério de louvor, um pregador também tá idolatrando. Números 21 não é uma tem questão semântica, é prática. Serpente de bronze, números 21. Como é que a pessoa se curava? Não, peraí. Olhando pra serpente curava as pessoas? É Deus que curava as pessoas, exatamente a mesma coisa em Aparecida. O que tem a ver? Primeiro. É a mesma coisa. O que tem a ver? Tem tudo a ver. A serpente, o que foi orientado? Quem olhar vai ser curado. É a serpente que cura? Não. É a ação de Deus. É apenas uma maneira de entendermos a graça de Deus. É a mesma coisa. Nós temos uma imagem de Nossa Senhora. Quando nós rezamos diante da imagem, não é porque Maria tem poder. É porque Deus manda por meio da intercessão de Nossa Senhora. Gente, mas toda vez a gente fala aqui, mas é complicado. Parece que tá passando 2026, vai vir 2027, pô, vai continuar falando a mesma coisa. Nós não praticamos isso. Coisa parecida. Nós estamos na graça, nós estamos em outro período. Por que a pessoa olha para uma serpente de bronze e você entende que é Deus... ou aliancista? Você é aliancista. Você entende, como a igreja é, então... a igreja católica. Você entende que a pessoa que olha para a serpente de bronze lá em Números 21 e se cura, é Deus que está curando, certo? Por que quando você olha uma pessoa que está se ajoelhando em Aparecida, pedindo para Nossa Senhora orar por ela, você entende que Deus não mandou isso. É Nossa Senhora que está curando, não é Deus que está curando. Jesus, ele pegou o barro e colocou no olho, você vai imitar? Mas texto fora de contexto é pretexto. Não, mas isso não quer dizer que... Eu achei Israel um pouco fraco. São os mesmos argumentos, gente. Já foi contestado isso várias vezes. Aí vamos aqui pro último trechinho que eu consegui encontrar, que eu achei que era um trechinho legal. Histórico, só não os sou anabatistas, né? Você concorda? Então, dentro da história... Mas por que vocês jogam na história da idade? Quando vocês pegam a Europa... Não, quando vocês jogam pra... Aí ela fala, não, por exemplo, ó, ela acabou de falar aqui, uma pessoa falou aqui, não, mas é porque era presbiteriana. Ela ia, é. Foi mal. E aí, Jael? Conseguiu enriquecer já? Como é que tá aí? Eu te elogiei, falando que te acho inteligente, sim. Realmente eu acho, mas foi tendenciosa essa afirmação. Primeiro, eu não acho que é errado pastor ser rico, pelo contrário. Eu desejo que todos sejam ricos, empreendedores, ok?
O que eu acho errado é o cara ficar rico com o dinheiro da igreja. Entendi. Por Mas isso que como que ele enriquece? eu, por exemplo, sou presbiteriano. O nosso sistema organizacional tem todo o presbitério e não é o pastor que cuida do dinheiro. As igrejas que fazem isso, aí, meu amigo, eu não posso responder por elas. Mas você diz que quem tá assistindo aqui, por exemplo, que é de uma igreja, por exemplo, Universal, dessas Qualquer outras, igreja, não é qualquer evangélico de igreja verdade. que o sistema organizacional, o pastor que cuida do dízimo e da oferta e que ele que distribui por ele mesmo, é uma igreja que tá fora da Bíblia. Tá bom. O sistema organizacional... Primeiro, a igreja não é do pastor. O presbitério, a junta, tem que ter um agrupamento de pessoas que decidem se aquele pastor está sendo irrepreensível. Agora, se o pastor fala, gente, vai ser assim, assado... Até porque quando a a igreja, quando o próprio cuida do dinheiro, né, a gente lembra da história de Judas, que cuidava da bolsa. Exatamente, ficou com raiva da mulher que deu o perfume caro lá. Sim. Mas a questão é, você vê, Ariel, como... Você pega tudo, joga num balaio só? Mas eu não botei no balaio só, não. Eu sei que tem muitos pastores que são pobres, tal. A maioria. Mas a maioria. Eu concordo. Mas assim, tem alguns que chamam muita atenção, né? Como usam assim a palavra de Deus pra enriquecer. Falam pra pessoa pagar pra poder crescer. Mas a lá Bíblia dentro, fala né? deles, né? A Bíblia fala que mas você não acha o estranho, joio e o trigo ia crescer junto. Os protestantes, quando atacam a igreja, no geral, botam assim, ó, a igreja aí tá vendendo indulgência, igual o pastor acabou de falar aqui, né? Só que assim, se a solução de um problema fosse realmente se dividir em várias denominações... Peraí. Isso eu concordo. Só que aí Lutero não quis abrir uma denominação. Lutero falou, vamos arrumar isso daqui que tá errado. Mas ele falou que qualquer um poderia ser papa. Ele teve que se disfarçar de Cavaleiro Jorge porque a igreja queria matar ele. Eu sou católico ele queria matar muita gente apostólico, também, só não os sou anabatistas, né? Você concorda? Então, dentro da história... Mas por que vocês jogam na história da idade? Quando vocês pegam a Europa... Não, quando vocês jogam pra... Aí ela fala, não, por exemplo, ó, ela acabou de falar aqui, uma pessoa falou aqui, não, mas é porque era presbiteriano, por isso que eles... Não, por isso ela que eles falou matavam por isso lá. que eu sou presbiteriano. Ah, tá. Ah, tá. Achei que você estava dizendo que é por isso que tinha... Pô, Lutero, por exemplo, perseguiu Anabatista, Calvino, matou um monte de gente também e tal. Então, não, mas é o contexto da época, né? Então, mas quando... Ué, mas aí é o contexto da época para quem fez lá na parte da Reforma Protestante. Foi importante o Ariel falar sobre isso, porque muita gente acusa os católicos, né, da questão da Inquisição, que também tem a parte civil. Lembrando que a parte da igreja, ela evitava ao máximo isso, ela lutou muito por isso. Tem muitos historiadores, se eu não me engano é o Daniel Hopes que fala sobre isso. Já falei aqui do livro do Catequista, tem o livro do professor Felipe Aquino também que fala sobre a história. Muitos outros também têm falado sobre isso, de que existiu também a Inquisição protestante, a Inquisição civil na época, e que muitas vezes fica só nas costas da Inquisição católica, que o pessoal gosta de falar, né? E que muitas vezes foge-se do assunto. Mas aí, quando é com eles... Não, era outro contexto da época. Não, era mas é a mesma coisa que vocês acusam a gente. Era outro contexto da época. Olham o pastor aqui acabou de falar... O outro aqui acabou de falar isso. A igreja queimou milhares de pessoas. Não, aquela sociedade fez isso. E a igreja foi purificando a sociedade dos seus erros. Por exemplo, tinha escravidão lá na época de Jesus. Por que na Idade Média não tinha escravo na Europa? Não, peraí. Não tinha escravo na Europa. Peraí, a igreja foi purgando isso. Aí só na época do iluminismo, da reforma, voltou a ter escravidão. A igreja foi purificando... A igreja não foi purificando as pessoas. A gente tá falando de liderança. A igreja condenou, por exemplo... Leão X, por exemplo. Vamos falar de Leão X? Pode falar. Ele não foi um papa? Sim. Então, você... Mas eu não sei exatamente o que Leão X fez. O Leão X, ele tava lá nas indulgências, potencializando, incentivando. Isso. E aí, vamos lá, né? Questão de Leão X. Gente, ele não ficava incentivando e potencializando. A gente tem que saber separar aquilo que é histórico. Por quê? Durante o pontificado de Leão X, houve uma campanha da arrecadação ligada aí às indulgências. E aí, resumidamente, tá? Nessa campanha, acabaram ocorrendo abusos graves por alguns pregadores que ficavam divulgando de maneira errada. E aí, esses abusos favoreceram a questão do início da reforma da Basílica. Então, historicamente, não é que Leão X incentivava isso. E assim, a própria igreja reconhece isso, que teve abusos graves nessa questão. Mas uma coisa é um abuso cometido por alguns pregadores. Outro é a doutrina da igreja, que nunca ensinou que você vende para você ter você vende por dinheiro e ganha o perdão. A igreja nunca ensinou que o perdão dos pecados pudesse ser comprado. Inclusive, lá no Concílio de Trento, condenou os abusos relacionados às indulgências e determinou que eles fossem eliminados. Lembrando também que, falam de Lutero. Lutero
Lutero poderia ter feito um excelente trabalho se ele não tivesse causado divisão na igreja, mas ele fez uma divisão na igreja. Houve muitos contra-reformadores que são até doutores da igreja hoje em dia e que ajudaram a igreja a mudar. Uma coisa é você denunciar aquilo que de fato é grave, é abuso, precisa ser corrigido. Outra coisa é pegar isso e dividir. Eu fiz um vídeo aqui da pregação do Padre Paulo Ricardo falando sobre isso em relação à vida de São Padre Pio. Uma pessoa que defendia São Padre Pio e tomou um caminho totalmente distorcido que prejudicou a vida de São Padre Pio. Sabe que tem outros tipos de indulgências, né? As pessoas falam como se não, indulgência tudo bem, mas fosse só vamos dando falar esmola. do que o pastor Joaquim por exemplo, falou aqui de pegar o dinheiro e tirar... Ó, primeiro, purgatório não tá na Bíblia. Já tá errado aí. Tá na Bíblia. Ô, Israel, tá na Bíblia. Mas esse outro, daria pra gente falar muito sobre ele. Tudo ele. bem, já não tá na Bíblia. É outro tema, né? Mas assim, não existe... Fui tirado, valeu. Bom, então... me decepcionei um pouco com o Israel, né? Porque eu achei que ele foi um pouco fraco nos argumentos. Eu acho que ele se deu melhor lá com o desigrejado. Eu gostei mais. Mas é que aqui também tem mais pessoas, né? Então, E ele acaba misturando muitos assuntos. Mas poderiam fazer aí um debate só entre o Ariel e o Israel. Eu iria gostar. Porque é um irmão evangélico, né? Presbiteriano que... eu, particularmente, nunca fiquei com raiva, né, dos debates, assim. Inclusive, ele até debateu com o pessoal de matriz africana. Foi um debate bem acalorado. E eu gostei de algumas colocações dele ali. Mas é isso, gente. Esse foi o trechinho. Tem mais um trechinho aí que nós vamos trazer ainda desse debate. Me conta qual foi o trecho que você mais gostou, qual que você mais se irritou. E o que você achou aí desse debate entre o Ariel e o Israel. Eu gostei, mas... meu lado foi mais pro Ariel. Achei que o Israel misturou muitas coisas aí. Então é isso, gente. Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Até o próximo vídeo, até o próximo react. Tchau!